Oizinho, gente, tudo bem? Mais uma terça-feira aqui em nosso canal Novo Paradigma, no canal TV e YouTube, sobre leituras incríveis e profundas, obviamente que relacionadas à nossa temática principal de um novo paradigma.online, o nosso site oficial e aqui do canal também, né? E que diz respeito a todas as minhas mais de 12 obras hoje na Amazon e na livraria Paradigma, disponíveis na defesa do objeto, da Eversio e do materialismo arqueológico. Então, em leituras incríveis e profundas dessa terça-feira, às 8 horas, sempre nós estamos por aqui lançando um novo vídeo para você. Nós vamos então, através do leitor da Amazon, que é um software gratuito, abrir as teses sobre Felbert de Marx, tá? Essas lives, essa playlist, né, de leituras incríveis tem um gancho, né, de alguma forma, com a playlist que nós ainda estamos desenvolvendo, que é a de Gadamer, a substituição hermenêutica aqui no canal. Nós estamos em março de 2021. Vamos que vamos então. Então eu vou entrar aqui, ó, como vocês já sabem acessar, né, conforme a nossa primeira live aí, o nosso primeiro vídeo sobre dessa playlist. Deixa eu colocar aqui. Vocês já sabem, então, acessar o leitor de e-books da Kindle da Amazon gratuita. E aqui na biblioteca eu já busquei por Marx e automaticamente a obra que eu tenho puxada, que é gratuita, tá? Ela, dentro da Amazon, as teses sobre Felbert. Você nem precisa ter o Kindle Unlimited, gente, pagar por mês. Essa obra está liberada ali, gratuita, para você baixar. Então, eu vou entrar agora nas teses sobre Felbert e a gente vai ler, né? Eu já estava aqui dando uma lida, claro, e a gente vai dar uma lida, então, nessa obra aqui juntos, né? E eu vou levantar alguns pontos, apontamentos de Felbert, que, por sinal, gente, na minha obra, Marx e Engels, contra, bem grande, desse tamanho, eu escrevo a ideologia alemã, eu levanto as incongruências e o problema de Felbert da perspectiva. O que Karl Marx com Engels vai fazer claramente aqui nessa obra, tá? Provando mais uma vez que Karl Marx é um clássico da Bíblia, do manuscrito bíblico, da Eversio da Academia de Mersenne, né, do levantamento arqueológico do próprio Santo Grau, ao qual ele defende na sua obra Tomo I, tá? De um capital que ele defende que sempre vai ser necessário a uma sociedade, entende? Ele não tem nada a ver com a academia socialista, nada a ver com comunista. Por sinal, o comunista nem sabe o porquê que na obra Tomo I, eu vou deixar de novo a playlist sobre o Stuart Mills aqui, né? Na verdade, eu vou deixar essa live em específico. Por que ele apresenta em tomo 1? Ele apresenta os valores desdobrados total, né? E o valor relativo, para então desenvolver a tabela e dessa tabela a própria precificação do produto, né? Que vai ter a ver com bolsas de valores e tal. Então, como isso se desenvolve? Esse que é o tomo 1. Então, o tomo 1, pela própria academia socialista e pelos comunistas, tá? Aliado a uma oligarquia e um problema agora de Estado, que se diz o mocinho da história, sei lá quem é, tá? Não estou falando nada de agora, eu estou falando da época lá, até da própria Revolução Francesa, entre os tais brancos e vermelhos, né? Os jacobinos e girondinos. Os girondinos que se dizem de direita e não são, tá? Essa que é a verdade. Então, nessa obra, o que ele levanta ali, gente? Ele simplesmente quer mostrar como se constrói o capital e aonde estão os erros do capital, tá? Quando você pergunta isso para um cara da academia socialista, um comunista, ou seja o que for, ele não sabe te responder porque que ele levantou esses dois valores tão óbvios, porque o cara nem leu. E se leu, ele nem entendeu nenhuma vírgula. Sabe por que ele não entendeu? Porque ele não tem o objeto. O objeto da Eversio que vai ser defendido na tese sobre Felbert. Tá? Que não tem nada a ver com comunista, não tem nada a ver com a academia socialista, ao qual Stuart Mill é contra a academia socialista. Tá? Na condições aberrantes da interpretação por hermenêutica, por isso que se levanta Gadamer. Pelo amor de Deus, gente, é tudo tão simples. Então, por favor, né, vamos parar de passar vergonha e, entende?
se vestir de pano de saco. Isso quer dizer jogar mesmo no lixo a academia socialista e vamos resolver o cerco, né, gente? Com consciência e equilíbrio, né? Óbvio. Equilíbrio, assim, não é equilíbrio para os meus próprios empreendimentos, não. Tá? Ou a minha instituição. Mas é equilíbrio de tomar mesmo vergonha na cara e decidir uma formação de um povo, né, pela compreensão da verdade. E nada mais que a verdade, né? Fato. Tá? E aí já não é muito a minha praia, né? Eu só abro as portas, só dou as chaves desses portais aí, né? Que é aí que a coisa fica meio temerosa. Mas se não fossem os escolhidos naquele dia, alegorias, né? E também profecias, queiram ou não, elas são provadas. Vou deixar a live aqui. As profecias e premonições são provadas. Se não fosse aqueles dias, né? Dos escolhidos, aqueles dias não se abreviariam. Então vamos que vamos, né, gente? Então vamos abrir essa obra aí, tá? Tese sobre Feuerbach, Karl Marx. Tem outra capinha. Então, Tese sobre Feuerbach, Karl Marx, de 1845. Escrito por Marx na primavera de 1845, publicado pela primeira vez por Engels, em 1888. Como apêndice à edição em livro de sua obra Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia alemã clássica, tá? Stuttgart, 1888. Publicado segundo a versão de Engels, tal. Então, The Marxist Internet Archive. Então, número 1. Veja bem. A principal insuficiência de todo o materialismo até os nossos dias, que é o de Feuerbach está incluído nesse materialismo, é que as coisas, der Gegenstand, eu não sei falar alemão, a realidade, o mundo sensível, são tomados apenas sobre a forma do objeto, desobjetos, ou, prestem atenção, da contemplação do objeto. Mas não são tomados como atividade sensível humana, praxes, que seriam o mesmo que costumes, convenções, formalidades, hábitos, práticos, rituais, rotinas, usos, não subjetivamente. Por isso aconteceu que o lado ativo foi desenvolvido em oposição ao materialismo, pelo agora idealismo. Então foi substituído aqui alguma coisa, mas apenas abstratamente, pois que o idealismo naturalmente não conhece a atividade sensível, real como tal. Essa atividade sensível aqui que eu vou debater, tá, gente? Que é importante da clássica. Feuerbach quer objectos sensíveis realmente distintos dos objetos do pensamento, tá? Mas não toma a própria atividade humana como atividade objetiva, que aí entra o materialismo histórico hegeliano. Lembrem-se, gente, Marx é discípulo de Hegel, tá? Ele considera, por isso, na essência do cristianismo, apenas a atitude teórica como a genuinamente humana, ao passo que a praxe é tomada e fixada apenas na sua forma de manifestação sórdida e judaica, que entra também o materialismo histórico. Não compreende, por isso, o significado da atividade, aí que entra o problema das academias socialistas, revolucionárias de crítica prática, tá? Vamos parar aqui e vamos entrar nessa onda aqui, tá? Para não se estender muito. Vamos lá, gente. Então, gente, olha que coisa. Revolucionária é o termo aqui. Só que revolução é essa? Tá? Se nós nos basearmos na academia socialista, ela é de libertinagem, né? Ela é uma revolução nihilista, né? Infrutífera, que na verdade se diz revolução, mas não está revolucionando nada, ou seja, na condição de mudança de um mundo, tá? Além de instituir aquilo que já temos como crítica em Daniel 11, que é os violentos, tá? Da concorrência, a violência de alguma forma, tá? Por suas ideologias, porque o materialismo ele foi substituído pelo idealismo, tá? Isso já em 1845, gente, pelo amor de Deus, tá? De pessoas aí que vão falar da Revolução Francesa e falam de bandeiras vermelhas, que é a própria Academia Socialista, né? Do extremo.
E da condição da direita nem sabe distinguir realmente porque não tem o objeto da Eversio. E quando tem, né, da onde ir cego, tá? Então temos que ser realistas, tá? Nós temos que realmente entrar nesses debates, não tem como sair fora. Então o que Marx levanta aqui como problema já em primeira instância? O problema de Fellbert. Eu também sou contra Fellbert, porque eu sou clássica, Marx é clássico e ele é hegeliano do materialismo histórico arqueológico, como Werner Jaeger, tá? É hegeliano nessas condições. Como a própria Academia de Mersenne, a própria Eversio da coisa. O próprio Wells de A Máquina do Tempo também é da Eversio, beleza? Então o que a gente tem aqui, gente? Por favor, que é importante já entender na relação dessa obra das teses sobre Fellbert de Marx, que não tem nada a ver com comunista. Marx nunca foi comunista, ao contrário, ele é extremamente capitalista, tá? Ele é a favor, como eu, do capitalismo e de um capitalismo justo, né? Como Jesus também defende o capitalismo, né? Na distribuição do pão e peixe. Por favor, a gente tem um almanaque, vou deixar um almanaque aqui, é gratuito, de um novo paradigma.online que vai explicar Jesus na distribuição, na multiplicação do pão e peixe capitalista, explicando como metrifica o capital a um povo, entre Estado e povo, né? Reino e povo, porque o Estado é uma emanação do que o povo é, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um problema já perceptivo do verdadeiro revolucionário, essa é a crítica aqui levantada, da condição de um materialismo que está sendo substituído pelo idealismo. Vamos a Fellbert, tá? Não encontrei a obra de Fellbert liberada pela Kingdom Limited. Paciência. Então eu fui rapidamente na internet e encontrei aqui esse site de marcosfabianonuva.files, né? É do WordPress, por sinal. É um WordPress não pago, tá? Eu sou especialista em WordPress também. Na verdade, a gente tem a obra, a gente tem um canal, Ferramentas para a Web, para até colaborar aí para quem quer construir seu site e tudo mais. Eu estou abrindo esse canal que tem vínculo com a livraria Paradigma, produtos físicos que vocês vão estar conhecendo aí. Então, o Marcos fez no WordPress, ele puxou no WordPress a obra A Essência do Cristianismo. Você tem essa obra na Amazon, só que você tem que pagar o e-book, tá? Eu tenho a Kingdom Limited, infelizmente eu não sei porque eles não colocaram, né? Quem fez o e-book não colocou na Kingdom Limited, tá perdendo, porque eu já abriria a obra sobre a essência do cristianismo, leria a obra e ele ganharia por minha leitura no programa da Kingdom Limited, né? Então não é meu interesse comprar a obra, então eu fui procurar na internet se eu conseguia alguma coisa gratuita e eu encontrei essa daqui. Só que ela está, na verdade, xerocada, né? Ó, para vocês darem uma olhadinha aqui, ó, tem até a capa dela. Deixa eu puxar aqui para cima, ó, A Essência do Cristianismo, tá vendo? Então ele puxou aqui em PDF. Só que, ó, tá vendo como fica imprático para ler? Mas tudo bem, eu preciso ler só uma base aqui para vocês entenderem esse problema do materialismo, tá? Então eu desci lá, passei o autor, não me interessa a introdução, né? Não me interessa, eu quero realmente o conteúdo de Fellbert. No meu caso, tá, gente? Que eu preciso realmente ler a frase ali que vai mostrar o que a gente precisa entender. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou debater aqui, para as leituras incríveis e profundas, a condição perceptiva, que é a ponta do iceberg para desmembrar pelo menos parte dessas obras com objeto, desse mundo do sensível e do problema de Fellbert. E por que lá em As Teses, né, sobre Fellbert, Marx está levantando aquilo que Engels vai publicar do problema de Fellbert, tá? E levantando o que, meus amados? Uma Eversio. Marx não tem nada a ver com comunismo e nem academia socialista. E aí a gente vai entender mais ainda esse News, gente. A gente vai começar a entender mais essa patota, tá? E o show de horror e a vergonha que estão as coisas. Aquilo que o Werner Jaeger já levantou. Quando a sociedade chega numa condição monstruosa, até da interpretação, entende? É hora de levantar a clássica, a hora chegou, tá? Então vamos lá. No capítulo 1 de A Essência do Homem, no capítulo 1 de Fellbert, né, sobre a essência do cristianismo, tá? Em A Essência do Homem em Geral, a gente já tem incongruências absurdas da perspectiva e da defesa aqui, tá? Então, veja o que ele escreve aqui, vamos lá. Capítulo 1, A Essência do Homem em Geral. A religião se baseia na diferença essencial entre o homem e o animal.
tá? Os animais não têm religião, certo? Ele já usa um termo complicado aqui, que é puramente teológico da tábua, que é próprio manuscrito bíblico, para quem leu, repudia, tá? Porque conforme Hebreus, certo? Não há púlpito e nem sacerdote, tá bom? Não há. O que há é aquele que veio a ser intransponível, né, e eterno, como exemplo da porta, que é Jesus Cristo. Como exemplo da porta, tá? Daquilo que vem a ser a tábua, tabernáculo, por ontologia, para a forma de ser em sociedade. Beleza? Simples assim. E há nessa condição a relação, sim, há nessa condição a relação, sim, do homem no constante presente, o constante presente em mim, como a gente debateu sobre a questão da essência. Gente, a essência não é hermafrodita, não tem sexo, é assexuada, e isso não quer dizer que você tem que negar a sua existência natural para agora ser essa tal essência solipsista, porque a essência, ela está em todas as coisas, ela está nesse copo como está em mim, certo? E esse copo, ele não se nega na sua natureza, tanto que se eu jogar ele no fogo, ele pega fogo, tá? É a questão do papel no rio, tá? Se a natureza é papel, e se ele se jogar no rio, qual é o resultado? Então eu não posso negar a minha natureza, apesar da essência estar em mim ou na essência, tá? Tá bem claro isso, né? Então vamos lá. Então, na condição, voltando aqui à obra de Felbert, os antigos zoógrafos pouco críticos atribuíram, de fato, ao elefante, de outras qualidades louváveis, também a virtude da religiosidade, mas a religião dos elefantes pertence ao reino das fábulas. Cuvier, um dos maiores conhecedores de zoologia, baseado em pesquisas, não coloca o elefante em grau de espiritualidade, mas elevado do que o cão. Mas qual é esta diferença essencial entre o homem e o animal? A resposta mais simples e mais comum, também a mais popular, a esta pergunta é a consciência. Mas consciência no sentido rigoroso, né? Porque consciência no sentido de sentimento de si próprio, de capacidade de discernimento sensorial, de percepção e mesmo de juízo das coisas exteriores conforme determinadas características sensoriais, tal tipo de consciência não pode ser negada aos próprios animais. Gente, vamos lá da lógica. Da lógica, os corruptores da Everdio, né, do próprio materialismo arqueológico, e que são decompositores de Hegel, né, do materialismo arqueológico, eles são levantados para isso. Eles sempre começam dando migalhas da verdade, tá? Até a reclamação no manuscrito bíblico da mulher falando: olha, cura minha filha, Jesus. Né? Porque eles estão nessa mesa embriagados, jogando migalhas para nós que somos os cachorrinhos agora deles, né? E aí Jesus fala: então tá, você entendeu o problema, então eu vou curar. Olha que fofo, adoro. É até profético. Mas veja bem, ó. Da condição desses corruptores, eles sempre abrem as obras com as lógicas da verdade. Não, realmente, né? Olha só, ele está falando a verdade. E aí é aí que ele vai, então, te comprando para a ideia, e que se tornará uma ideologia por causa do ocultamento do objeto, criticado nas teses de Marx, tá? Que não tem nada a ver com comunismo socialista. Eu preciso repetir isso, gente, pelo amor de Deus, hein? Se um comunista usar na boca Marx, certo? Então você já entende como uma blasfêmia mesmo, entende? Blasfemando ele mesmo, porque Marx é clássico, Marx defende o capitalismo e Marx é religioso. Religioso não, né? Ele é do manuscrito bíblico, ele é a favor de Jesus Cristo, tá? Então olha só, tudo que o comunista não é, tá? Ou finge ser. Mas vamos lá então. Então Felbert, ele dá essas migalhas da verdade. E continuando, a consciência no sentimento rigoroso agora, que não é a consciência do animal que tanto o homem como o animal tem, existe somente quando, para um ser, olha a ontologia aqui, por favor, esse ser é objeto seu gênero. Pronto, acabou! Acabou Felbert aqui, tá? Como clássica da Iverso, acabou. Aqui você já matou a charada, você já viu quem é. O quê? O ser como objeto de gênero. Isso é tábua aristotélica.
E conforme Healy, conforme Werner Jaeger, conforme o objeto, né, da Eversio, certo? A gente compreende que o ser não é baseado no seu estatuto de gênero. Porque antes de ser, ele compreende o ser dos seres. O constante presente ausília de Anaximandro, certo? Então aqui você já mata. Que essência do cristianismo é essa que Felbert quer defender? Certo? Isso não é do verdadeiro que deveria ser cristão. Tá? Vamos continuar aqui. Então ele está definindo uma oligarquia na relação de girondinos e jacobinos, de ordem com o sistema papal da época, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? De fato, é um animal objeto para si mesmo como indivíduo, por isso ele tem sentimento de si mesmo, mas não como gênero. Por isso falta-lhe a consciência, cujo nome deriva de saber. Onde existe consciência, existe também a faculdade para a ciência. A ciência é a consciência dos gêneros. Gente, ó, eu fico até nervosa. Eu começo a ficar aqui, sabe, nervosa, entende? Porque, como é que ele vai reduzir a ciência? Ele só pode reduzir a ciência à consciência do gênero, tá? Se essa ciência é baseada numa tábua aristotélica, entende? E ele desvaloriza de tal forma essa consciência que agora entrando Heidegger, em pleno século XXI e se aproveitando daquilo que para a compreensão da formação se levanta a Felbert, para criar a sua instituição da essência cristã, por exemplo, né? Vai então agora delimitar pelo manifesto que não é fenomênico, que é do problema dos fragmentos parmênicos, a ideia de que a essência pode ser qualquer coisa, porque também o que é aquilo categorizado como gênero, de um Aristóteles que deve ser regra da consciência até um certo ponto. Porque Aristóteles também, diz Heidegger, eu agora estou por cima, né? Eu resolvi a ontologia, Aristóteles tem falhas, mas ele não diz realmente quais são. Usando da cartesiana do Eversio, da Academia de Mersenne, né? E ao mesmo tempo afastando o homem dessa consciência, ou seja, criando o seu discipulado, tá? Para garantir na formação em pleno século XXI de um povo, de um homem, tá? Seja maiores e menores agora, de que gênero realmente não tem valor. Então qualquer coisa agora pode entrar para um novo mundo, tá? Olha a costura, bem costurado da lógica, viu? Da inteligência, tá bom? Então, e com o objeto, claro, na mesa, no centro e para todos, tá? Porque se não fosse a boca do objeto para vocês, o que seriam vocês hoje, aqui em pleno 2021? Vamos ser realistas, tá? A gente nem precisa usar da tal persuasão da verdade dos fragmentos parmênicos, tão lógico que é, né? Não há necessidade de persuasão, e só há necessidade mesmo só de verbo. Entenderam? Então o Felbert é uma aberração já, no começo aqui. Então eu nem vou continuar, claro que eu vou ler essa obra uma hora, né? Mas aqui já me foi o suficiente. Mas é óbvio que eu vou ter que ler o Infeliz, tá? Eu vou ter que ler o Infeliz. O Infeliz tem que ser lido e tem que ser colocado como antinomia da mesa de Kant no quadro da vergonha, tá? Mas tudo bem, e como existência de homem de ser. Você vai ser como Felbert, pelo amor de Deus, tá? Ele é um corruptor que assinou embaixo, porque ele deixou a obra da corrupção dele. Olha que coisa, ele ainda tem a cara de pau, né? Uma vergonha, tá? Vamos então agora voltar para as teses aqui. Vou voltar aqui, ó, tese sobre Felbert. A principal insuficiência de todo o materialismo até os nossos dias, o de Felbert incluído, é que as coisas, a realidade e o mundo sensível são tomados apenas sobre a forma do objeto ou da contemplação, mas não como atividade sensível humana, praxes, não subjetivamente. Por isso, e praxes não subjetivamente. Por isso aconteceu que o lado ativo foi desenvolvido em oposição ao materialismo pelo idealismo, mas apenas abstratamente, pois que o idealismo naturalmente não conhece a atividade sensível e real como tal, tá? Aí deixa eu colocar aqui para vocês verem.
Felbert quer objetos sensíveis realmente distintos dos objetos do pensamento, mas não toma a própria atividade humana como atividade objetiva. Ele considera, por isso, na essência do cristianismo, apenas a atitude teórica como a genuinamente humana, ao passo que a praxe é tomada e fixada apenas na sua forma de manifestação sórdida e judaica. Gente, a gente tem um problema aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro, do objeto, da condição do mundo do sensível. O que é o mundo do sensível? O mundo do sensível está diretamente relacionado com o materialismo histórico hegeliano não decomposto, tá? Porque ele participa de uma tripartite, do entendimento, da compreensão por formação. E de que forma? Eu olho essa garrafa, tá? Eu olho essa garrafa. Se eu não tenho a trigonometria, tá? Que não é da tábua do gênero, tá? Mas ela é do materialismo histórico, porque ela é o próprio objeto carregado por Jesus, arqueológico, signo arqueológico, e da Eversio, defendido na obra Elementos de Euclides. Então, se eu não tenho esse objeto explicando por cosmogonia, tá? A cosmologia, né? A essência que é a ousia, conforme Anaximandro descreve muito bem da análise do próprio objeto, da relação tripartite e o objeto e realidade, eu estou no mundo do sensível. Porque eu sei que esse objeto é plástico, eu sei que ele queima, mas eu não consigo enxergá-lo no seu zoom mais profundo, nas suas relações atômicas, de tal forma que por nanometria, dado um ponto da relação aqui atômica, eu posso transformar esse ponto do objeto. E aqui está o meu potencial de homem, agora diferente do animal, como humanidade, tá? Ao qual ainda não entrou as condições espirituais, porque as espirituais das morais vai começar a ser desenvolvidas a partir do momento da minha relação com esse poder compreendido, certo? Aonde não se nega Deus na ousia e na essência, porque ele é, porque há, pelo próprio objeto, a prova de que premonições pelas dobras espaciais existem, a própria revelação, e que há sim o constante presente, como a gente já explicou várias vezes, tá bom? Então olha como é amplo. Então olha como eu recebi a terceira visão mesmo, tá? Então quando eu não tenho todo esse conceito compreendido e provado por ciência, certo? O que se torna essa garrafa? O mundo do sensível. Eu sou o homem singular, tá? Então aqui, esse homem singular, ele agora participa de uma cultura pontual, materialista, que não é do materialismo histórico hegeliano, porque não se tem o objeto da arqueologia. Nesse materialismo, oposto ao materialismo hegeliano, o que a gente tem ali? A gente tem a condição de um passado, mistério, reclamações do próprio Apocalipse. Beleza? Então é exatamente aqui o que Marx está abrindo nesse primeiro ponto da tese, certo? Incluindo Felbert, da essência do cristianismo. E querendo o próprio Marx defender o verdadeiro cristão. Isso é um fato, tá? Beleza? Isso é um fato. E por quê? Porque ele diz que Felbert, na essência do cristianismo, ele simplesmente derruba a perceptiva tripartite do verdadeiro materialismo em função agora do seu idealismo que ele vai construir. Então, o que Marx deixa na história e assinado embaixo? Povo, acorda. Existe uma arqueologia. Por sinal, no tomo 1, ele clama ao leitor a ir resgatar as formas capitais e arqueológicas de ser de um povo, para entender a importância do próprio capital, ao qual ele não é contra. Mas na mais-valia, ele explica aquilo das defesas do próprio manuscrito, dê a César o que é de César, o problema dos impostos, que é uma luta no Novo Testamento com esse objeto também, tá? Então aqui ele considera, vamos voltar aqui então, entendendo o mundo do sensível materialismo, a ler de novo
esse ponto. Eu estou relendo, gente, porque são pontos tão delicados e tão importantes, mas vamos lá. A principal insuficiência de todo materialismo. Nós temos agora o entendimento do materialismo hegeliano e do materialismo pontual, tá? Então, quando Marx fala que a principal insuficiência de todo materialismo, quando ele levanta essa insuficiência de todo materialismo, é óbvio que ele está falando do materialismo pontual, mesmo porque em O Tomo 1 ele se declara discípulo de Hegel, e Hegel é o que levanta, depois da Academia de Mersenne, o materialismo arqueológico, que não é pontual, o cultural pontual das academias socialistas de levantamento, tá? Para defesas e construção de um povo. Aí agora das reclamações de Stuart Mill. Então a principal insuficiência de todo o materialismo até os nossos dias, 1845, o de Felbert incluído, é que as coisas, que são os Degegenstand, a realidade, tá? O mundo, as coisas são os fenômenos, tá? Tudo. Todas as coisas. A própria realidade e o mundo do sensível dessa realidade são tomados apenas sob a forma do objeto, que ele chama de objects, que na verdade os objetos, ou da contemplação dos objetos, mas não são tomados como atividade sensível humana, que é do pensamento, tá? Por isso aconteceu que o lado ativo foi, que aí ele coloca como praxis não subjetivamente. Que dá condição de praxe, seriam os rituais e tal, não subjetivamente, né? Mas vamos lá aqui, ó. A praxis são os costumes, são as convenções, as formalidades, mas não subjetivas. Então, esses costumes não subjetivos são os arqueológicos, tá? Por isso aconteceu que o lado ativo foi desenvolvido em oposição ao materialismo e pelo idealismo. Tá? Essa atividade do próprio Felbert, mas apenas abstratamente, pois que o idealismo naturalmente não conhece a atividade sensível, tá? Real e como tal. Pronto, né? Eu acho que ficou bem claro aqui, né, gente? Porque o que é o sensível? E que vai estar envolvido com o pensamento e a própria tripartite da relação homem, da clássica objeto e realidade, que é arqueológico, tá? E da prática e da própria Verge, tá? Vamos voltar lá. Felbert, o que ele quer? Ele quer objetos sensíveis realmente distintos dos objetos do pensamento. Gente, o que são objetos, por favor, sensíveis, diferentes dos objetos do pensamento? Tá tudo muito claro aqui. Os objetos sensíveis, diferentes dos objetos de pensamento, são os objetos aqui, ó, do mundo do sensível. Então, Felbert, o que ele quer? Ele quer que o homem se singularize na própria tábua aristotélica, né? Porque a ciência é gênero. E ele separa, então, a essência para um tipo de condição cristã e religiosa. E um tipo de casa para isso, da ordem. E que não é, na verdade, porque a porta está na relação consciente de realmente tocar o constante presente. O que Jesus sempre tocou. Eu estou no Pai, no constante presente em mim, e por isso que eu planto, eu colho, eu tenho capacidade consciente de responsabilidade de tal forma que eu estou e sou o Espírito. Porque o meu vaso é limpo, na formação por compreensão da tábua da ontologia, gente, é tão simples, é da formação mesmo, tá? Então aqui, ó, então esse é o problema que o nosso Marx de Jesus Cristo está levantando, tá? Ele considera por isso, Felbert, por isso, na essência do cristianismo, apenas a atitude teórica como a genuinidade humana, ao passo que a praxe, que é o costume, é tomada e fixada apenas na sua forma de manifestação sórdida e judaica, tá? Felbert vai utilizar isso, conforme Marx, para quê, gente? Para afastar o homem do próprio objeto, do candelabro, tá? Lembrando que a gente tem um problema de tábua, né, nas condições, lá em Hebreus, no manuscrito,
de um passado onde se manifesta dizendo ser judeus, conforme os judeus da Filadélfia, mas não são os fariseus, tá? Que são, como Felbert, dizendo ser cristão, ocultadores do objeto, para manter um estado de ser para o homem ser também nesse estado. Então não se compreende agora, por isso, o significado da atividade revolucionária. Agora virou tudo uma bagunça. O que realmente é revolucionar? Você revoluciona com a caneta, sem violência, quando você tem a verdade. Tá? Os violentos se levantarão, não você. Você simplesmente faz a obra na dignidade. É isso que o Marx quer dizer, queridos. Então é isso. Obrigado por estarem aqui mais uma terça-feira em leituras incríveis e profundas. E aguardem a gente na próxima obra que a gente vai abrir aí, na próxima terça-feira, às 20 horas, sempre aqui com vocês, o canal TV O Novo Paradigma. Adquiram o seu Kindle Unlimited de só R$19,90 por mês, ajudem o nosso canal, entrem na Livraria Paradigma e Produtos Físicos, tá? E também baixem lá gratuitamente os seus softwares. Qualquer coisa, gente, a gente tem também um link aqui para que vocês entrem no nosso grupo do WhatsApp da Livraria Paradigma, onde lá a gente oferece dicas e ao mesmo tempo também abre de vez em quando o grupo, oferecem dicas e canais ali para vocês que têm dúvidas sobre software, programas, coisas que vão melhorar aí o seu ambiente, o seu escritório de estudo, o seu home office, home studio, as suas reuniões do Zoom e muito mais. Então, até livros, né, que vocês precisarem, a gente está lá para ajudar vocês. Então, até a próxima, muito obrigado, tchauzinho. Silent scan.